Boa noite. O Presidente da República, José Mário Vaz, presidiu hoje o encerramento da Conferência Internacional sobre os Direitos Humanos organizada pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. José Mário Vaz destacou o trabalho realizado durante aquela conferência nos últimos 3 dias. Tendo em consideração os altos ecos das deliberações tomadas durante os 3 dias de trabalho deste fórum, as senhoras e os senhores conferencistas realizaram um trabalho notável, sem olhar para os constrangimentos, mas focados e com uma única preocupação na agenda: o sucesso desta conferência internacional. Quero expressar a minha profunda satisfação por saber que foram atingidos todos os grandes objetivos propostos, bem como os resultados previstos para este encontro de Bissau. Mas porque se trata de direitos humanos, verdades claras e evidentes, mas suscetíveis de serem ameaçadas a cada esquina das nossas cidades e aldeias, e porque, sobretudo, importa sempre dar continuidade aos trabalhos de promoção do valor de todos, as mulheres e homens, bem como dos mecanismos criados para garantir essa proteção. Formulo votos para que, mais do que mera repetição de 2 em 2 anos de um propósito institucional, este ciclo de conferências simboliza, acima de tudo, o renovar da ambição que esteve na base da criação da nossa comunidade de Estados e de povos. Contamos trazer-lhe mais pormenores sobre o encerramento desta Conferência Internacional sobre os Direitos Humanos amanhã nos nossos serviços informativos. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira deixou o país hoje com destino a Bruxelas. O Domingos Simões Pereira partiu confiante no sucesso da mesa redonda. 5 dias para a Conferência Internacional de Doadores a favor da Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira parte animado e confiante nos resultados da mesa redonda em Bruxelas. Isto numa altura em que a sociedade civil manifesta-se solidária com o governo nas suas ações e deseja sucesso na conferência. O povo guineense pretende transformar essa mesa redonda num momento de viragem, num momento em que dá sinais de unidade, de coesão, de confiança, de muita esperança. E por isso eu penso que traduz na prática aquilo que tem sido desde o início o nosso grande desafio, que é não simplesmente levar um documento para Bruxelas, mas fazer para que seja, de facto, um documento da visão estratégica do país para com os seus parceiros internacionais. A propósito da conferência, Simões Pereira diz contar com uma forte presença dos parceiros, particularmente países da sub-região. Eu penso que, mais do que os chefes de Estado que estarão presentes, recebemos confirmação de todos os presidentes da sub-região, do seu apoio, da sua adesão a este esforço e da sua determinação em ajudar a Guiné-Bissau a sair do momento do passado e enfrentar o futuro com bastante mais confiança. A deslocação do chefe do Executivo guineense a Bruxelas conta com uma importante delegação composta por membros do governo, deputados da nação, técnicos e assessores para diferentes áreas. O Movimento Nacional da Sociedade Civil deslocou-se ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira para exprimir a sua solidariedade em relação ao governo no âmbito da mesa redonda. O presidente do movimento, Jorge Gomes, foi quem proferiu a mensagem de apoio ao governo. Para além das autoridades nacionais neste processo, a sociedade civil está também interessada no sucesso da mesa redonda de Bruxelas. O motivo esse que levou à rua e sobretudo ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira centenas de guineenses para se despedirem do chefe do governo e os membros da sua delegação antes da partida para Bruxelas. Suas acertadas escolhas de eixos de governação que se consubstanciam na industrialização do país, visando um desenvolvimento humano harmonioso, tudo isso consubstanciado no dossiê bem fundamentado que leva consigo, ambicionando nela um desenvolvimento urbano sustentável com a proteção devida à nossa biodiversidade, com um ativo único no mundo de que orgulhamos, na paz duradoura, um país politicamente estável, desenvolvido, autossuficiente,
É o que almejamos e Vossa Excelência almeja e que só pode ser realizado com sólidos apoios da comunidade internacional e nacional. Confiante nos resultados, Simões Pereira acredita que o sucesso da Conferência de Doadores poderá contribuir para a estabilidade econômica do país nos próximos tempos. O sucesso da mesa redonda se traduz em dois indicadores fundamentais. O primeiro indicador é a presença dos nossos parceiros. Nos últimos 15, 20 anos, a Guiné passou por um período muito difícil, o que levou à desmobilização de importantes parcerias internacionais. Se essas parcerias se renovarem e se ativarem, nós já teremos um ganho muito importante. E logo a seguir temos um ambicioso programa de desenvolvimento que vamos apresentar aos nossos parceiros e que contamos que colha a sua anuência, a sua confirmação de disponibilidade para o seu financiamento. A tão almejada Conferência para o Resgate Financeiro do país contará com a presença do chefe de Estado, José Mário Vaz. Entretanto, antes de deixar o país com destino a Bruxelas para a mesa redonda, o chefe do governo foi despedir-se do presidente da República, José Mário Vaz, e também do presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. Mais pormenores sobre esta notícia com a jornalista Dircia Sá. Mensagem decrescente para a mesa redonda em Bruxelas, Domingos Simões Pereira foi despedir-se do presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. E para que a almejada mesa redonda seja coroada de êxitos, Simões Pereira não partiu antes de receber bênção do presidente da República. O importante neste momento para nós é este gesto, é este momento, é a bênção que recebemos das mais altas autoridades da Guiné-Bissau, que eu penso traduzir aquilo que é o sentimento popular de ver todas as autoridades alinhadas no sentido de prossecução e consecução dos objetivos que estão aqui fixados. Na ótica do chefe do Executivo guineense, o sucesso da mesa redonda depende de cada um. O sucesso da mesa redonda depende fundamentalmente de nós próprios. E eu penso que este momento, este gesto, é um primeiro passo no sentido de garantir o seu sucesso. E queria começar, de facto, por agradecer Vossa Excelência. Queria trazer ao vosso conhecimento aquilo que formalmente já havíamos feito. Esta delegação é constituída não só por elementos da Presidência da República, por elementos do Governo, uma boa parte dos quais me acompanham aqui hoje, mas também deputados da Nação, o que nos leva a acreditar que, de facto, vamos ser todos a estar presentes em Bruxelas. E tendo o conhecimento e disponibilidade da presença de Vossa Excelência, estaremos, de facto, em condições de falarmos todos a uma só voz e reclamar, de facto, a atenção da comunidade internacional. Na perspectiva da Guiné-Bissau conseguir resultados satisfatórios no encontro com os doadores, José Mário Vaz acredita que o momento será ideal para os parceiros conhecerem as potencialidades do país, razão pela qual se sente feliz. Senhor Primeiro-Ministro, eu ouvi as suas palavras. Estou profundamente feliz o facto de ter recebido a delegação que parte hoje para Bruxelas. Como é de vosso conhecimento, eu também, segunda-feira, irei engrossar essa fileira para podermos falar, de facto, uma única voz. A mesa redonda, como eu disse, direcionei diretamente para o Ministro das Finanças. É extremamente importante para a Guiné-Bissau nesta fase, porque não quer dizer que nós não tenhamos recursos, nós temos recursos. Os nossos recursos são insuficientes para fazer face às grandes despesas que o país hoje espera de nós. E, ao mesmo tempo, é bom informar de que a mesa redonda tem duas componentes. Tem uma componente de ajuda pública ao desenvolvimento e tem a outra componente, é essa que nós vamos buscar as duas coisas. Vamos pedir ajuda pública ao desenvolvimento e, ao mesmo tempo, também pedir empréstimo para poder fechar a carteira de projetos que está em curso neste momento. Novamente, vamos contrair dívida. Talvez nessa altura não estarei de vida. Nossos filhos, os nossos netos, terão a responsabilidade de pagar essa dívida. O Presidente da República garante que na segunda-feira estará em Bruxelas ao lado da comitiva do Domingos Simões Pereira, unidos e fortes em nome do interesse nacional.
A mesa redonda em Bruxelas e a situação de algumas estradas do interior do país são alguns dos assuntos que mereceram destaque hoje durante o período antes da ordem do dia na Assembleia Nacional Popular. É mais um trabalho dos deputados no âmbito da segunda sessão ordinária da 9ª legislatura. Para honrar a tradição, como é de costume, no período antes da ordem do dia, da segunda sessão ordinária da 9ª legislatura do ano 2014 e 2015, os deputados da nação fizeram questão de apresentar preocupações dos eleitorados relativamente às más condições das infraestruturas rodoviárias de algumas zonas do país, como no sul, já que a época da chuva se avizinha. Outra questão que também dominou a plenária esta manhã foi a tão falada mesa redonda que terá lugar no dia 25 de março do ano em curso, em Bruxelas. Fato que levou os representantes do povo a adiarem o assunto previsto na ordem do dia sobre a apresentação, discussão e aprovação do Plano Anual das Atividades da Assembleia Nacional Popular 2015. 1 bilhão de francos CFA é o montante que o governo da Guiné-Bissau recebeu do seu homólogo nipônico no âmbito do Fundo hors do projeto, ou seja, Fundo fora do projeto. Segundo o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e as Comunidades, Idelfrides Manuel Gomes Fernandes, o fundo será destinado ao benefício dos setores que apresentarem projetos convincentes. Este donativo testemunha a nossa vontade de apoiar e de reforçar as iniciativas muito corajosas empreendidas pelas autoridades guineenses para a realização do desenvolvimento econômico e social do país. Isto demonstra mais uma vez a importância das relações de cooperação, tanto a nível bilateral quanto multilateral, entre os nossos dois países. Cooperação de que orgulhamos e desejamos que se estreite ainda mais no futuro. Por isso que o Japão não irá poupar esforços para acompanhar as novas autoridades na sua irreversível tarefa de reconstrução do país e reforçar a amizade existente entre os nossos dois países. Entretenu par nos deux pays. Isso é para a Guiné-Bissau, não para um setor do desenvolvimento. Portanto, todos os setores que apresentaram um projeto no quadro tanto do processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau, e, portanto, esse dinheiro vai, portanto, dar apoio, efetivamente, a esse setor. Depende, efetivamente, do projeto bem organizado em cada setor. Pode ser do comércio, pode ser de infraestrutura, pode ser de turismo e dos outros setores de desenvolvimento. Portanto, esse dinheiro é para a Guiné-Bissau, portanto, esse dinheiro é para servir o processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau. O Ministério da Educação Nacional e a Universidade Lusófona chegaram a um acordo que põe fim à polêmica suscitada pela suspensão de alguns cursos naquela instituição do ensino superior. Doravante, a Universidade Lusófona compromete-se em resolver todas as exigências impostas pelo Ministério da Educação Nacional. Foram mais de 6 horas de negociações para chegarem ao entendimento. O chefe da delegação da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, professor Esmeraldo Azevedo, satisfeito com o acordo alcançado e pronunciou-se sobre as medidas imediatas. A partir de hoje vão ser tomadas em reunião na universidade as melhorias na área do corpo docente, sobretudo na área das direções das unidades orgânicas e também equipamento da nossa universidade. Vamos começar a trabalhar de modo que no próximo ano letivo essas situações não existam e continuemos a trabalhar cada vez melhor. Os nossos alunos poderão ficar descansados, assim como as respectivas famílias e assim como o poder instituído na Guiné-Bissau. Que agora os estudantes da Universidade Lusófona terão que retomar as suas atividades acadêmicas. Tudo isso é para o bem da nossa formação. Chegando num acordo como esse, é de louvar. É o que nós esperávamos há muito tempo. A polêmica surgiu depois do Ministério da Educação Nacional ter tomado a decisão de suspender cursos de enfermagem, direito e engenharia informática na ULG. E agora fala-se da humildade e consensos. Nós só congratulamos e agradecemos a humildade
da COFAC, do grupo lusófono, que apresentou as suas desculpas por este desagradável episódio. E nós também, da nossa parte, apresentamos as nossas desculpas por não termos pensado acima da ULG, por não termos recorrido àquela instância que é supra-ULG. Todos nós pecamos na busca na busca de excelência. Então nós aqui ultrapassamos os problemas que estavam a perturbar a ordem e sentamos-nos à mesma mesa e discutimos e chegamos a este consenso que vai nos ajudar a nós, mas sobretudo aos alunos. Aos alunos e também ao próprio Ministério de Educação Nacional. O Movimento Ação Cidadã homenageou ontem à tarde Flora Gomes na Fortaleza de Amura. A homenagem aconteceu na Fortaleza e foi presidida pela Ministra da Defesa Nacional, Kadi Seydi. Familiares, amigos e conhecidos estiveram presentes ontem na homenagem ao cineasta Flora Gomes na Fortaleza de Amura. Um dos elementos da organização Ação Cidadão, responsável pela homenagem, falou da importância deste ato e também aproveitou a ocasião para explicar a influência do cineasta na pesquisa universitária no exterior. Flora Gomes, a produção de Flora Gomes, de Sana, dos seus colegas, não é conhecida na Guiné-Bissau porque não temos nenhuma sala de cinema na Guiné-Bissau. Isso interpela-nos de uma forma muito crítica, mas também desafiante. Por isso, a Ação Cidadã quis fazer um livro no qual também poderia criar essa possibilidade de desafiar os guineenses a, pelo menos, lerem a contribuição de Flora Gomes. A brasileira e professora da Universidade em Lisboa falou um bocado da sua experiência da pesquisa às obras de Flora Gomes. Morte Negada, 1988, Olhos Azuis de Ontem, 1991, Pó de Sangue, um pau de sangue, 1996, Minha Fala e, recentemente, República de Meninos. Para não deixar de fora, ele tem um documentário que para mim também é muito importante, que é As Duas Faces da Guerra. A esposa do cineasta agradeceu a presença de todos, principalmente dos organizadores que fizeram esta homenagem a Flora Gomes. Serviu para fazer as pessoas verem o trabalho que ele faz. É um trabalho duro, um trabalho de anos, um trabalho difícil, um trabalho de stress, enfim, mas estou contente porque de facto vejo que as pessoas finalmente veem o trabalho dele. Para que este ato tenha lugar esta tarde aqui na Fortaleza de Amura. Portanto, só nos resta desejar Flora Gomes muitos êxitos e que continue a trabalhar para o bem-estar da Guiné-Bissau. A surpresa da tarde não ficou só na homenagem ao cineasta, também os irmãos Manuel Júlio e Fernando Júlio, autores da banda desenhada Antônio Palan, receberam homenagem. A música não faltou com o coro da Catedral de Bissau. O livro, dedicado a Flora Gomes, também foi lançado ontem. O grupo parlamentar português que se encontrava de visita no país deslocou-se ontem à cidade centenária de Cacheu. O grupo foi acompanhado pelos homólogos guineenses e também pelas autoridades e ainda pelo cônsul de Portugal na Guiné-Bissau. Logo a chegar à cidade histórica de Cacheu, a comitiva foi recebida no Palácio do Governo Regional por um grupo de animação cultural daquela que foi a antiga capital da colónia portuguesa. Logo de seguida, visitaram o Centro de Cooperação Vocacionada para a Aquisição, Tratamento e Difusão de Informações e Conhecimentos nas áreas da educação, animação sociocultural e desenvolvimento comunitário. A visita dos nossos homólogos de Portugal enquadra-se no âmbito de aprofundamento de relações já existentes, relações seculares existentes entre Portugal e a Guiné-Bissau. Nos trará benefícios mútuos, tanto para a Guiné-Bissau como para Portugal. E os resultados esperados serão resultados profícuos também para ambos os dois países, porque nós e Portugal estamos alinhados pelo mesmo laço histórico não apenas
pela similaridade linguística, cultural, como também no âmbito de desenvolvimento econômico dos nossos dois países. E a Faisane ainda falou sobre o acordo de cooperação assinado entre as duas instituições parlamentares. Nós, a nível institucional, nós assinamos uma carta de intenção de cooperação em vários domínios, de relacionamento bilateral entre Guiné-Bissau e Portugal, entre o Parlamento guineense e o Parlamento português. Em relação às degradações constatadas pela nossa equipa de reportagem das estátuas na fortaleza da cidade, o delegado regional do plano disse: Nesse tempo estamos todos empenhados na recuperação dessas estátuas. Essas estátuas tinham estado todos lá em Bissau e em outras partes da região, mas conseguimos regrupá-los aqui e dar um tratamento mais ou menos apresentável, não é? Nesse momento estamos a pensar no futuro devolver as estátuas no local onde foram retiradas. E já agora, quais são as expectativas da cidade de Cacheu? Bom, as expectativas são grandes, porque nesse momento, houve umas reuniões do Conselho de Ministros, onde o primeiro-ministro decretou que a cidade de Cacheu vai ser cidade turística e do turismo. Os visitantes foram agraciados com presentes tradicionais e, é claro, com uma vista singular que só a Guiné-Bissau pode oferecer. O chefe da delegação portuguesa considerou de positiva a visita e disse que a Europa precisa conhecer a Guiné-Bissau positiva. A cidade costeira de Cacheu serviu de interposto para o comércio de escravatura nos meados dos anos 1588. Durante a visita da fortaleza, onde foram erguidas algumas estátuas em memória dos portugueses que ali se desembarcaram pela primeira vez, o vice-presidente do Grupo Parlamentar da Amizade da Guiné-Bissau e Portugal falou da sensação de também pisar na cidade considerada a antiga capital da colónia portuguesa. Pelo facto de, no mesmo espaço, estar simbolizado a chegada de Portugal à Guiné-Bissau e esta parte do continente africano, mas também termos aberto as portas para a maior vergonha da humanidade. E nessa e a escravatura, e abrimos as portas aqui para a escravatura e para o transporte de pessoas para os Estados da América. E nesse quadro, neste espaço onde nos encontramos, está ao mesmo tempo as duas coisas. E se por um lado tenho um orgulho de aqui estar, ao mesmo tempo também devo confessar que sinto uma grande vergonha para o meu país ter também contribuído e ter participado em algo que foi, na parte sobretudo da escravatura, que nos envergonha, como deve imaginar. Para Jorge Paulo Oliveira, a Europa precisa conhecer mais a nova Guiné-Bissau. Uma boa recordação que é esta. Desde logo porque nós já tínhamos essa informação de que lidaríamos certamente com um povo amistoso. Mas nós vivemos, nós conseguimos vê-lo nos olhos das pessoas, que de facto os guineenses são pessoas muito amistosas. São pessoas humildes, pessoas com poucos recursos, parcos recursos, mas acima de tudo são pessoas muito amistosas, muito hospitaleiras, sabem bem receber. Fomos recebidos de uma forma tão cortês que não esperávamos, com calor humano que nós não estávamos à espera. Mas também eu queria dizer o seguinte: eu levo daqui da Guiné-Bissau que há uma outra Guiné-Bissau que a Europa não conhece. Que a Europa, que é o Guiné-Bissau, que tem recursos humanos fabulosos e que tem uma biodiversidade talvez única no mundo, que a Europa não conhece, que é uma Guiné diferente, uma Guiné que não perdeu a esperança, uma Guiné que confia que pode mudar, uma Guiné que é rica em recursos humanos, uma Guiné que é única na biodiversidade e um povo que é amistoso e talvez ímpar. Nesta comitiva de parlamentares guineenses e portugueses, destacou-se a presença do cônsul da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau. A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau ofereceu um jantar ontem ao grupo de parlamentares portugueses e guineenses. A ocasião serviu para ambos os grupos trocarem impressões sobre as instituições onde trabalham e também reforçarem ainda mais os laços de amizade existentes. Durante o jantar de despedida, mas também de fortalecimento de relações bilaterais entre os dois parlamentos, o primeiro vice-presidente do grupo parlamentar da Amizade Portugal-Guiné-Bissau diz que são 3 dias de trocas de experiências e de convivência que poderão servir de reforço de cooperação institucionais. De facto, foi possível cimentar esta amizade.
creia-me que é verdadeira, que é genuína, que é sincera. Foi também um momento importante. Uma perspectiva que eu não me cansarei de dizer, porque é esta que todos nós temos, é de que a cooperação institucional é um caminho, é uma estrada de duas vias, é uma estrada que é proveitosa para os dois países. Para dizer, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, que nós saímos daqui também com o conhecimento de que há uma outra Guiné. Há uma outra Guiné que a Europa e os portugueses não conhecem. Há uma outra Guiné. A Guiné que nós aqui vivenciamos, presenciamos, contactamos, não é a Guiné que passa lá para fora. O presidente do Grupo Parlamentar da Amizade considerou que o momento é singular na história do país. Hoje, o compromisso que assumimos perante a nação guineense, perante a nação portuguesa, é um compromisso que nós não podemos deixar que a confiança seja defraudada. Portanto, em nome do Presidente da Assembleia Nacional Popular, em nome de todos os deputados da Guiné-Bissau, quero sinceramente agradecer a amabilidade que Sua Excelência, o Sr. Embaixador, tem para conosco em convidarmos como convidados de honra para podermos presenciar neste ato sublime, um ato singular na vida e nos relacionamentos dos nossos dois países e no relacionamento dos dois povos. No fim, foi brindado a relação de Portugal e Guiné-Bissau. Os deputados portugueses foram presenteados com peças artesanais, lembranças que também constituem cartão de visitas da Guiné-Bissau, considerada por mesmos como terra de oportunidades. O diretor nacional do BCAO para a Guiné-Bissau, João Mamadou Alhaji Fadia, promoveu hoje um encontro com os diretores gerais dos bancos com o objetivo de analisar a situação econômica do país, o financiamento da campanha de comercialização da castanha de caju 2015 e alguns constrangimentos na concessão de empréstimos são, entre outros assuntos, abordados neste encontro dos bancários. O diretor nacional do BCAO convocou os diretores gerais dos bancos para analisar a situação econômica e financeira do país. O representante dos diretores gerais dos bancos não exclui a possibilidade das instituições bancárias financiarem a campanha de caju 2015, mas avisa: os erros do passado não se devem repetir e as regras têm que ser bem definidas. Não é segredo para ninguém. Uma boa parte dos operadores da campanha de caju tiveram dificuldades em 2012, o que os levou a incumprimento junto dos bancos, o que impossibilita esses operadores a acederem a crédito para a campanha de caju. E é nesse âmbito que os bancos estão, podemos dizer hoje, impossibilitados de financiar a esses operadores, enquanto a situação se mantiver. Não obstante os constrangimentos, tais como o desfuncionamento do aparelho judicial e o incumprimento registado sobre os empréstimos concedidos, os bancos reafirmaram a vontade em continuar a financiar o setor privado. No ano 2014, em vez dos bancos aumentarem o financiamento à economia, diminuíram. E a diminuição foi de 5,8 bilhões de francos CFA. Portanto, é a mesma coisa que dizer que no ano transato, os bancos não emprestaram dinheiro, recuperaram o pouco que tiveram e não conseguiram emprestar mais. O que não é bom sinal, porque os bancos querem emprestar sempre, né? Querem sempre emprestar, porque através destes empréstimos, chamada aplicação, é que eles conseguem remunerações para sustentar a sua atividade. Se não fazem é porque há situações que os impedem a fazer. Os bancos vivem de juros, por isso é de todo o seu interesse ceder créditos aos clientes. Para a Fadia, as empresas que não cumprem com as suas obrigações contratuais não beneficiarão de novos créditos. Comprometem ainda reforçar informações sobre o processo de pedido de créditos.
O PAGC esteve ontem reunido com alguns militantes e simpatizantes desta formação política. O objetivo do encontro é de estar sempre em contacto com as estruturas do partido que permitiram o regresso do Partido Libertador às rédeas do poder. Unida diferentes responsáveis das estruturas que compõem o Partido dos Libertadores com o propósito de dar uma nova dinâmica, assim como auscultar as preocupações dos militantes e simpatizantes que contribuíram para o seu regresso ao poder. Nós cometendo o Ministério da Estrutura Secretariado, porque agora comigo, por exemplo, com o problema de saúde, o problema de casamento, o problema de choro, o problema de quê, que também, na diretamente a camarada Francisca Pereira, porque ele que é departamento sociopolítico. Qualquer problema de UDEMO, qualquer problema de JAC, qualquer problema de combatente, qualquer problema de outras estruturas que existem, associações que pode saber como também de alguém que não dirigir para ela. Agora, se uma estrutura, alguém, por exemplo, de estrutura arranjar problema, é estrutural, ou é estrutura novo, ou que, vou dirigir a mim, de estrutura do partido, porque há aqui do departamento de organização do partido que está controlando a estrutura. Se bem, por exemplo, para problema de formação do quadro, problema de comunicação social, a voz ali. Isso é uma escada. Ora, quando se diz escada, eu vou para o último. Botar uma ação, só toca chegar na escalão. Lá, se a nossa tudo não funciona, não tem meio a estrutura aliviada. Porque agora que eu sei de base, Bubinho, eu estou cansado, às vezes, de olhar um dirigente máximo. Mas se uma olhar alguém desse e atendeu, ele leva problema, talvez, não facilitar na boa vida. As atenções viradas para a mesa redonda do governo que o partido suporta não escapou análise no encontro. O responsável não vai decidir hoje, apoia, fazer um voto único para apoiar na mesa redonda, para ver se como lá por debate se nós esperança tudo. Não quer não resolver um problema tudo, porque nem cana poder resolver 1 ano, 2 anos, 3 anos. E coisa que tem etapa para resolver. É como não tem esperança como e não bem com sucesso. E a nós tudo não vai pedir, na tudo que nós podemos pedir, para isso que ocorrer com sucesso, para vir dando paz, sossego, estabilidade, amor e unidade entre nós. Estes responsáveis prometem ainda mudar a imagem do partido por forma a fazer respeitar a ser revisto em função das novas realidades e espera organizar o Congresso da JAC e da UDEMU. O governo, em parceria com a Associação Juvenil Guineana, promoveu ontem um encontro de partilha da visão de desenvolvimento estratégico e operacional 2015-2025. Todas as regiões estiveram representadas através de respectiva juventude. Entretanto, o secretário de Estado do Plano e Integração Regional de Golmentes foi quem presidiu a abertura do encontro. Concebida está a visão estratégica do governo concernente deve ser apresentado aos parceiros nos próximos dias em Bruxelas. Mas, de acordo com Degol Mendes, antes é necessário apresentar aos jovens o plano do governo como sendo os futuros responsáveis e principais beneficiários. E hoje, em vez de, na véspera, não falar de jovens também, esse não preparar para ler a mesa quero falar de jovens e muito importante nesse processo, porque manca de muita disciplina a fazer nós para pensar nessa estratégia e pensar mais nas jovens. E se ouvir, quando eu digo de documento, quando eu olho como primeiro parágrafo desse documento está relativa às jovens, porque não tem população muito jovem que não precisa de pensar nele para ver de amanhã. O fórum juntou centenas de jovens e estudantes vindos de todos os quadrantes do país que atentamente apreciaram a apresentação do projeto pelo diretor-geral do Plano e Integração Regional, um documento que traduz a visão do executivo guinense quanto ao desenvolvimento da nação. Estamos cientes das dificuldades que o país atravessa, mas a nossa consciência nos encaminha para uma missão do querer amanhã. E amanhã nos pertence, porque merecem ter afirmação econômica e social, liberdade de pensamento,
garantia da justiça intergeracional, assim como das oportunidades de projetos definidos por vós mesmos. Hoje, a nossa geração, enfrenta dificuldades em termos de emprego. A precariedade laboral que maioritariamente atinge as populações mais jovens. É ali reside o elemento essencial para a nossa visão Terra Arranca 2025. O governo apresenta plano de desenvolvimento aos estudantes. À margem deste fórum de partilha da visão de desenvolvimento estratégico para os próximos 2 anos, a equipa da televisão da Guiné-Bissau ouviu opiniões dos participantes do encontro que foram unânimes em congratular-se com a iniciativa do governo. Força Guiné-Bissau, Bruxelas 2015, com Juventude Terra Arranca, é o lema do fórum que reuniu centenas de jovens estudantes vindos de diferentes liceus do país, com vista a familiarizar-se com o plano de desenvolvimento nacional. Que é que mistério mesa redondo, pe pensa na juventude guinense, pe pensa na nossa camada juvenil, pe pensa na a nós estudantes, para resolver a necessidade para ver a nós como a juventude e força motor de um país. Para que é que houve, para desenhos que é apresentar ali, programação é muito rico. Pensa na chica que colegas que é que ali, que é que houve. E também que não tem para falar é bonito realmente o desenho, mas que tudo guinense na espera e que é desenho só para desenho que fazer para tornar uma realidade. Então aquilo que nós tudo na espera, pensa se torna uma realidade, a nós que acaba para beneficiar, sobretudo a nós jovens. E que tem desenvolvimento, sim participação de juventude no processo de desenvolvimento, razão pela qual eu estou falando com a juventude tem capital importância na contribuir para o processo de desenvolvimento. Então, é partilha de visão a nós, não me se fazer de forma mais abrangente, razão pela qual não convidar jovens de diferentes regiões a nível de Guiné-Bissau para estar representado. Então, para poder saber, para apropriar documento, ou seja, aquilo que trabalho que prosseguido ao longo do tempo para comitê operacional que na prepara a mesa redonda na Bruxelas, para poder saber, na verdade, que trabalho que faço até ele, que não está pedindo e pensar que bons resultados, porque tudo bom resultado acaba de reverter para Guiné-Bissau e, sobretudo, a nossos cidadãos se terra sabem pensando no sentido todo. A juventude guineense apoia a visão estratégica de desenvolvimento do país e deseja boa sorte ao executivo de Simões Pereira em Bruxelas. Ora, nem mais, da televisão da Guiné-Bissau chegou o telejornal apresentado por João Umpametes. Despeço-me em nome de toda a equipa, com votos de uma boa noite, um bom fim de semana.